Primeira coisa importante, filho, no reino fungi nós temos os fungos. E quando você for caracterizá-los, sempre diga assim, ó, eles são eucariontes. Quer dizer que eles têm a carioteca envolvendo o núcleo, separando do citoplasma. Outra, os fungi podem ser unicelulares, uma célula, é o caso da levedura, ou pluricelulares, muitas células, é o caso dos cogumelos, por exemplo. Tá bem? Outra coisa importante, os fungos são sempre heterotróficos. Nenhum fungo é capaz de produzir seu próprio alimento. Então eles não realizam fotossíntese e nem quimiossíntese. Fica ligado. Outra coisa importante, fungo não tem tecido verdadeiro. Por quê, filho? Porque se você pegar um fungo pluricelular, ele tem grupo de células, mas as células não têm dependência funcional entre si. Então não é um tecido de verdade, ok? Outra coisa importante, eu separei alguns momentos que os fungos aparecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que você reconheça. Primeiro caso, os fungos têm uma grande variedade de enzimas digestivas. Então, fungos digerem quase qualquer coisa, portanto, são decompositores na ecologia, juntamente com as bactérias. Eles quebram moléculas complexas em moléculas mais simples, que podem ser aproveitadas por outros seres vivos. Outra coisa, os fungos atacam qualquer tipo de material. Por que isso? Porque a variedade enzimática é muito grande. Nós conhecemos fungos que atacam madeira, fungos que atacam tinta e até gasolina. Outra coisa curiosa, filho. Os fungos muitas vezes são parasitas. Pode ser parasita de planta, parasita de animais, parasita de humanos. Em nós humanos, eles causam doenças chamadas micoses. Como exemplo, o pé de atleta, que chama frieira, aqui é uma imagem disso, olha essa infecção. Também tem o sapinho, que é a candidíase. E também tem aquele pano branco. Podem causar caspa, por exemplo, impingem. São lesões causadas por fungo, micose. Outra coisa curiosa, filho. Existem fungos que fazem fermentação. E nessa fermentação acabam produzindo álcool. Por exemplo, o levedo da cerveja é usado para isso. Outra, também usamos leveduras, fungos, para produzir o pão, por exemplo. Fecharam? Tem mais ainda. Os fungos também são utilizados na produção de antibióticos, como é o caso da penicilina. Para quem esqueceu, antibióticos são medicamentos usados para tratar a doença de bactéria. Mas esse medicamento é produzido por fungos. Outra coisa curiosa, fungos podem viver em mutualismo com algas. Esqueceu, filho? Mutualismo é uma relação obrigatória onde ambos ganham na relação. Quando os fungos se associam com algas, formam líquens. Também pode ter mutualismo entre fungos e vegetais. Aí nós chamamos de micorriza. Mico é prefixo para fungo, risa é radical para raízes de plantas. Fechado isso? Agora é importante fazer uma caracterização. Lembra que eu te falei que os fungos podem ser uni- ou pluricelulares, né? Quando o fungo for pluricelular, olha para esse conceito. Eles vão ter filamentos de células. A gente vê bem aqui nessa imagem, ó. Eu tenho aqui filamentos de células, ó. Esses filamentos chamam hifas. Se você reunir as hifas, eu tenho um micélio, que é um conjunto de hifas. Agora, olha que interessante. Geralmente, as hifas se reúnem dentro do alimento que o fungo está consumindo. Por exemplo, as hifas se reúnem dentro do pão. E aí eu formo um micélio vegetativo, mergulhado no alimento. Ele vai ser formado por hifas monocarióticas. São hifas que apresentam apenas um núcleo. Agora reparem bem, existem casos em que o micélio vai se expor, vai sair do alimento do fungo. Aí você vai chamar de micélio reprodutivo, ou corpo de frutificação. É o que está exposto. É formado agora por hifas dicarióticas, hifas que têm 2 núcleos. Vocês entendem essa história? Então, muito cuidado com o pão mofado. Quando você vê que o pão está mofado, você está visualizando o micélio reprodutivo. Mas já existe micélio vegetativo dentro de todo o pão. Então, nada de tirar o pedaço mofado. Deu mofo, você deve excluir o pão completamente. Tá claro? Outra coisa interessante, filho. Dá uma olhadinha para essa imagem. Aqui eu consigo ver o micélio vegetativo
e aqui eu vejo um micélio reprodutivo. Agora que interessante, no micélio reprodutivo podem aparecer esporângios, que são estruturas produtoras de esporos que servem para a propagação desse fungo. Ok? Agora aprofundem com o estudo, aprenda com o Si.